Então, muito boa noite a todas e a todos os que nos acompanham. Bem-vindos a este webinar promovido pela Câmara Municipal de São João da Madeira, em parceria com a DECO, a Associação de Defesa do Consumidor, que todos conhecem e muito bem conhecem. Este webinar insere-se num conjunto de atividades que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver no plano da defesa dos direitos do consumidor. Como sabem, recentemente, em parceria com a DECO, instalamos um gabinete em São João da Madeira de apoio ao consumidor, que até ao momento já prestou apoio a cerca de 34 consumidores, ajudando a resolver problemas de consumo ligados às telecomunicações, ao fornecimento de bens e serviços essenciais, aos serviços bancários, entre outras situações. Para além deste apoio direto aos consumidores que procuram o gabinete para ter uma resposta face aos seus problemas concretos, o nosso serviço de apoio ao consumidor envolve também a realização de ações de informação. A informação é, aliás, um dos direitos básicos do consumidor, tal como está consagrado na Lei de Defesa do Consumidor de 1996. É, portanto, no cumprimento dessa missão que hoje se realiza este webinar, que conta com a intervenção de duas representantes da DECO, peritas em direito do consumidor, e que irão abordar um tema muito importante. Qual é a situação do consumidor no quadro de uma pandemia? Todos percebem de imediato o que está aqui em causa. Há aqui um campo muito importante de tutela e de intervenção, que é o campo do comércio eletrónico, que hoje, no quadro do encerramento de muitos estabelecimentos, é um facto incontornável na nossa vida. Eu espero que esta sessão seja muito útil e muito produtiva, que seja também esclarecedora e que reforce para todos os que nos ouvem o seu direito à informação. Um dos pilares mais importantes da defesa do consumidor. Vou passar a palavra de seguida à senhora vereadora Irene Guimarães, que na Câmara Municipal gera justamente o pelouro da defesa do consumidor e que é a principal responsável por esta iniciativa, para além de gerir as temáticas da saúde e da educação. Muito obrigado a todos, agradeço à DECO a vossa colaboração, agradeço também à vereadora Irene Guimarães, à equipa do Gabinete de Apoio ao Consumidor, que também está aqui connosco, e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito boa noite. Hoje tivemos o privilégio de ter connosco o Sr. Presidente da Câmara, Jorge Buldes Sequeira, e agradeço-lhe imenso a disponibilidade para estar um bocadinho connosco para assinalarmos desta forma o Dia Mundial do Consumidor. Estamos aqui nesta ação realizada no âmbito do Gabinete de Apoio ao Consumidor de São João da Madeira e estamos convosco para, ao longo de alguns minutos, falarmos sobre um assunto importante, o direito das pessoas enquanto consumidores e, muito particularmente, enquadrar esses direitos no contexto epidemiológico que neste momento afeta Portugal e o mundo. O Dia Mundial dos Direitos do Consumidor celebra-se hoje, portanto, 15 de março, e já foi instituído por John Kennedy, ex-presidente dos Estados Unidos da América, precisamente em 1962, defendendo os 4 direitos fundamentais dos consumidores: direito à segurança, direito à informação, direito à escolha e direito a ser ouvido. Em Portugal, eles também estão instituídos e muito particularmente na Constituição da República Portuguesa e pela Lei da Defesa do Consumidor. O que é ser consumidor? Nós poderemos responder que consumidor é toda a pessoa física ou jurídica que adquire algum produto ou serviço para seu consumo.
tendo acesso a várias opções e diversidades de escolha de qualquer produto ou serviço. Então, sabemos que todos nós somos consumidores e isso, obviamente, que traz responsabilidades acrescidas. A importância do consumo será tanto maior quanto percebemos que o espaço que ocupa é fundamental na nossa vida e, muitas vezes, nós somos saturados de símbolos e de promessas e de ofertas, quantas vezes enganadoras. E, então, é muito importante que conheçamos os nossos direitos. Por isso, a Câmara Municipal de São João da Madeira avançou com um protocolo, com a DECO, e criou o Gabinete de Apoio ao Consumidor. Nasceu em final de julho último e, como o Sr. Presidente já referiu, atendeu um número muito importante de munícipes que recorreram a esse mesmo serviço, quer no atendimento presencial, quer também no atendimento online. Estamos então aqui para falarmos sobre os direitos dos consumidores, muito particularmente, como já referi, nesta fase em que atravessamos, que é muito problemática da pandemia, motivada pela doença Covid-19. Mas não estou sozinha. Em representação do nosso parceiro DECO, acompanha-me a doutora Ana Gonçalves e a doutora Mariana Almeida, ambas juristas no Gabinete de Apoio ao Consumidor e, concretamente, na DECO, representantes da DECO. Gostaríamos muito que você, que está desse lado, nos acompanhasse. Contamos com a vossa participação. Apelamos a que coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões, as vossas propostas e utilizem qualquer meio que está ao vosso dispor, quer o Facebook, quer o YouTube da Câmara Municipal ou até o Instagram. Da minha parte, muito obrigada e passo desde já a palavra à doutora Ana Gonçalves. Até já. Muito boa noite a todos. Começo por saudar todos os presentes, ao Sr. Presidente da Câmara, Dr. Jorge Sequeira, à Sra. Vereadora, Dra. Irene Guimarães, a todos os consumidores. É um gosto, em meu nome e em representação da DECO, estarmos cá em conjunto para podermos celebrar o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor. Relativamente às matérias mais abordadas no Gabinete de Apoio ao Consumidor de São João da Madeira, no que diz respeito ao consumidor economicamente vulnerável, durante este período em que vivemos, tivemos uma procura significativa em que alguns temas mais abordados foram a reestruturação do crédito, no que diz respeito aos créditos pessoais, cartões de crédito, dificuldades no pagamento dos serviços públicos essenciais, e perante estes pedidos de ajuda fizemos uma avaliação socioeconómica da situação financeira do consumidor e sempre que se justificou entramos em contacto com as entidades bancárias para a reestruturação dos contratos de crédito, de forma a ajustar a prestação de crédito à sua capacidade financeira do consumidor. Muito bem, eu creio que a doutora Mariana Almeida poderá também dizer algumas palavras, muito concretamente sobre a experiência que passou ao longo destes meses, de julho até aqui. Com certeza que meses atípicos, porque a pandemia fez com que as coisas fossem diferentes e houve necessariamente, com certeza também, por parte do Gabinete de Apoio ao Consumidor, onde prestam apoio, uma necessidade de adaptação. Exatamente. Antes de mais, muito boa noite a todos também. Aproveito também para cumprimentar a Sra. Presidente, a Sra. Vereadora e todos que nos estão a ouvir e que nos estão a seguir. Relativamente à questão que estamos aqui a abordar e relativamente a todo este contexto, de facto o Gabinete foi surpreendente e está a ser surpreendente por várias perspectivas. Primeiro,
porque de facto nós integramos numa altura em que realmente haveria aqui novas necessidades, e este serviço, digamos assim, de proximidade é um serviço que é muito curioso e muito interessante, e a DECO tem o prazer de o fazer ao longo dos anos, no sentido em que é possível identificar em cada região que, de facto, ainda que enquadrados no mesmo cenário, não é? No mesmo quadro de alguma contingência, de algum confinamento que é obrigatório, de facto, mesmo assim, a nível regional, as questões são distintas. E, de facto, aqui nós tivemos, naturalmente, uma abordagem de parte dos consumidores muito relacionada com questões relacionadas com os serviços públicos essenciais, naturalmente, as telecomunicações, como nós costumamos dizer, estarão sempre no topo da lista das reclamações. Também questões relacionadas com a energia, com a água, também estiveram aqui presentes, porque os consumidores, de facto, na contingência de não terem possibilidade de pagamento das suas prestações, não sabem muito bem como exercer esses seus direitos, o que fazer, e, portanto, estaríamos nós cá para prestar esses esclarecimentos. As questões relacionadas também, como já foi dito pelo Sr. Presidente, muito bem, relacionadas com o comércio eletrónico, a Sra. Vereadora também tocou neste assunto, ou seja, de facto, este boom, como nós dizemos, esta evolução, este fenómeno que já existe há muitos anos, tomou outras proporções, não é? Nós, neste momento, temos serviços e produtos que nos chegam a casa à distância de um clique, e tudo isto coloca desafios a todos os consumidores. Estamos numa altura de clara transição para o mundo digital e, de facto, os consumidores têm dúvidas porque a encomenda não chega à casa, têm dúvidas se têm que pagar aquela taxa, se têm que pagar aquele serviço, têm dúvidas se podem arrepender realmente do contrato que subscrevem. E, portanto, todas estas questões foram abordadas sem prejuízo, e isto também é interessante de perceber que, ainda nestas condições, de facto, existem também reclamações que se mantêm, e que se mantêm mesmo fora, dentro deste contexto económico, e que não fogem àquilo que é a normalidade, nomeadamente a aquisição de produtos e serviços coligados com contratos de crédito. E, de facto, nós, por exemplo, aqui em São João da Madeira, é um dos temas que também é bastante abordado, ou com a aquisição de veículo, ou com a aquisição de um serviço relacionado com a concessão de um crédito. E, de facto, são muitas as dúvidas que se colocam a este nível relativamente aos consumidores. E, portanto, este é, sim, um resumo muito resumido daquilo que foi feito nestes últimos meses, mas, de facto, retrata um bocadinho esta informação que foi prestada ao consumidor a este nível. Muito bem, doutora Mariana. Eu voltaria à doutora Ana Gonçalves e colocar-lhe a questão de quais as medidas aprovadas durante este período para a proteção da saúde financeira das famílias portuguesas e nas quais estas poderão ainda vir a ter uma oportunidade de recuperação. Uma das medidas aprovadas durante a pandemia, com o objetivo de mitigar o impacto da saúde financeira das famílias, foram as moratórias. Convém aqui fazermos uma distinção do que é a moratória pública e do que é a moratória privada, porque são muitas as dúvidas que surgem perante os consumidores no que diz respeito a uma e a outra. Relativamente ao momento de exceção em que fomos confrontados, o Governo criou uma moratória pública para o crédito à habitação e para o crédito ao consumidor, para a finalidade de educação, e, por sua vez, alguns bancos, por iniciativa própria, adotaram moratórias privadas para os créditos aos consumidores que ficaram de fora desta moratória pública, que são eles os cartões de crédito, crédito pessoal, crédito automóvel. Ora bem, a moratória pública é de aplicação obrigatória pelas instituições bancárias, enquanto que a moratória privada são disponibilizadas voluntariamente pelas instituições bancárias aos seus clientes. Quanto ao modo de funcionamento desta moratória pública, ou seja, um consumidor que se encontre, por exemplo, numa situação de layoff, de desemprego, ou que tenha tido uma quebra de rendimento de 20%, entre outras situações que não podemos aqui mencionar, porque são várias, os requisitos, deverá dirigir-se ao seu banco e solicitar diretamente a integração na moratória. Obviamente que a moratória só será aceite pelo banco se o consumidor cumprir com os requisitos legalmente previstos.
Quanto à moratória pública, como é de conhecimento de todos nós, tem sido sucessivamente prolongada e alterada desde a data da sua adesão. A razão pela qual é importante que o consumidor retenha aqui algumas informações que nós aqui vamos expor. O período de integração na moratória pública foi alargado até 30 de setembro de 2021. Por exemplo, o consumidor que pediu para integrar a moratória sem qualquer interrupção continua a beneficiar desta mesma até 30 de setembro de 2021. Quem ainda não aderiu poderá beneficiar de uma nova adesão até 31 de março. E quem já integrou uma moratória em 2020 poderá também solicitar a integração na moratória desde que não tenha dela beneficiado durante um período de 9 meses. Por exemplo, vamos imaginar que o consumidor solicita um novo pedido e que sejam apresentados e que tenha beneficiado da moratória em 2020 durante 2 a 3 meses e que foi necessário, que suspendeu essa moratória e que foi necessário voltar a solicitar a mesma por impossibilidade de pagamento, uma vez que teve quebra de rendimento. Como nestes casos não beneficiou da moratória durante 9 meses, porque só beneficiou dela em 2020 2 a 3 meses, então, ao solicitar uma nova adesão, terá direito à mesma, mas apenas com esta limitação temporal. Quanto à moratória privada, qual é o modo de funcionamento? Neste momento, que tenhamos conhecimento, já não está em vigor a moratória privada, pelo que dificilmente os consumidores conseguirão aderir. Mas sendo voluntário não quer dizer que não possa vir a existir novamente, até porque isto tem ultimamente estado em constante alteração. Há aqui uma preocupação que é alguns dos consumidores que aderiram à moratória privada no crédito à habitação vão ser confrontados com o fim dessa moratória no final deste mês de março. Não obstante do consumidor ter aderido à moratória e essa moratória ter terminado, vai terminar efetivamente agora em março, não quer dizer que o consumidor não possa entrar em contato com a entidade credora e ver a possibilidade da renegociação do contrato de crédito, até porque existe mecanismos junto das entidades bancárias de forma a ajudar o consumidor numa situação económica difícil e às quais as entidades bancárias também são obrigadas a aderir. Vou falar aqui só designadamente no plano de ação para o risco de incumprimento e para o plano extrajudicial de regularizações de situações de incumprimento. Ou seja, são mecanismos que efetivamente os consumidores se podem fazer valer se de facto não tiveram acesso à moratória e se de facto algumas delas tiverem a terminar e eles continuarem em situação de dificuldade financeira. Muito bem, doutora Ana, muito obrigada. Eu voltaria então à doutora Mariana e colocaria a seguinte questão. Também foram aprovadas medidas relacionadas com serviços públicos essenciais, como há pouco referiu, sendo esta uma das matérias mais abordada pelos consumidores. O que é que deverão esses mesmos consumidores saber ainda sobre estes temas? Sim, realmente, de facto, os serviços públicos essenciais, o serviço público essencial acaba por ser uma matéria que é ainda muito conhecida dos consumidores, eles são bastante informados sobre estas matérias, mas a verdade é que ainda assim têm alguma dificuldade em exercer os seus direitos, porque depois, dentro do grande conceito de serviços públicos essenciais, depois temos mini-conceitos que depois são desenvolvidos e têm as suas próprias regras. E, portanto, relativamente aos serviços públicos essenciais, como o próprio nome indica, é todo aquele serviço que é essencial para o consumidor e, portanto, aqui nós podemos integrar vários serviços. Eu vou só elencar 3, que são aqueles que maior impacto têm no que diz respeito às matérias reguladas em termos neste contexto, que é a questão
da energia, da água e das comunicações eletrónicas. E, portanto, de facto, o que é que se verificou aqui? A par do que já tinha acontecido na primeira declaração de emergência que nós tivemos, no primeiro confinamento, de facto, há aqui uma proibição da suspensão do fornecimento destes serviços até 30 de junho de 2021. Ainda que os consumidores tenham valores em dívida, valores em atraso, de facto, naturalmente, numa situação normal, justificava eventualmente haver aqui um aviso de corte e a consequente suspensão do serviço. Neste momento, há uma suspensão, digamos assim, desse corte que possa eventualmente existir junto dos consumidores do fornecimento destes serviços. A este nível, depois, importa analisar cada uma destas matérias e quais são as regras que são subjacentes, digamos assim, a cada uma destas matérias. E, portanto, assim, de uma forma muito breve, e depois, se tivermos tempo também, se houver questões também irei desenvolver um bocadinho mais, mas de uma forma muito breve, no que diz respeito à energia, isto já é até uma solução que já até foi importada do ano atrasado, portanto, 2020. De facto, por exemplo, neste momento já temos maiores beneficiários da tarifa social, o que é positivo. Ou seja, nós neste momento temos consumidores que em situações de desemprego, portanto com subsídio de desemprego, já podem beneficiar desta tarifa social. Para além disso, o processamento destas tarifas, digamos, sociais, as tarifas sociais, são automaticamente, digamos assim, reavaliados mensalmente, o que anteriormente era de 3 em 3 meses e atualmente já existe uma regra de que deverá ser feito esse processamento automático mensalmente, o que também, desde já, também é uma reivindicação da DEC e nós ficamos muito contentes que se tenha vindo a verificar. E, portanto, no que diz respeito à tarifa social, há aqui um alargamento, digamos assim, dos beneficiários, de forma a que, de facto, possa haver aqui uma ajuda no sentido de as pessoas terem condições para continuarem a ter energia e, ao mesmo tempo, continuarem a pagar as suas faturas, que todos nós sabemos não são muito baixas, não é? Pronto. Depois temos outra questão que tem a ver com um apoio extraordinário que foi aplicado a pessoas que possivelmente já estarão a beneficiar ainda ou já beneficiaram, que foi aplicado durante este mês de fevereiro e que diz respeito a um apoio que é concedido a todos os consumidores que tenham um contrato, titulares de um contrato de fornecimento e que simultaneamente tenham uma potência contratada até 6,9 kW, portanto, até esta potência, de facto, é atribuída um apoio extraordinário para pagamento, digamos assim, da fatura de energia, também atendendo a estes meses de frio que nós passamos e que, de facto, obrigavam a que houvesse uma maior gasto de energia e, portanto, por isso mesmo houve este apoio e é importante também que os consumidores saibam, é um apoio que foi prestado também de forma, ou deveria ser de forma automática. Paralelamente a isto, ou seja, também na energia e a par do que acontece noutros serviços, todos os operadores, perante a possibilidade de eventualmente haver aqui um incumprimento do contrato de fornecimento de energia, deverão, digamos assim, a requerimento do consumidor, propor um plano de pagamentos que permita ao consumidor ajustar o pagamento da fatura em dívida às suas, naturalmente, necessidades. Neste caso, na energia, a entidade reguladora dos serviços energéticos veio identificar ou veio orientar como é que deverão ser organizados, digamos assim, como é que funcionarão estes planos de pagamento. Pronto, há aqui alguns requisitos mais técnicos que não vale a pena desenvolver, mas o mais importante é saber que os consumidores têm esta possibilidade, que têm um valor mínimo que poderão apresentar de 5 euros, que até pode ser mais reduzido na última prestação, mas que terão que pagar a fatura no prazo de 6 a 12 meses. E, portanto, muitas vezes é importante só alertar, porque de facto, se isto acontecer, a verdade é que isso vai sempre acumular com as faturas que se vencem no próprio mês, não é? Portanto, é importante que também as pessoas entendam isto, também é outra dificuldade que às vezes os consumidores apresentam. A nível da água, do serviço de água, apenas dar 2 notas. A primeira é que, de facto, há aqui autonomia, digamos assim, das entidades gestoras, no sentido de aplicar localmente medidas que possam proteger os consumidores durante este período. Podemos dizer que, de acordo com uma análise que a DEC fez numa primeira fase e que continua a fazer, de facto, muitas entidades gestoras acabaram por criar mecanismos próprios de proteção às famílias durante este período. Portanto, aquilo que nós aconselhamos os consumidores a fazer é, de facto, contactar a entidade gestora, seja através do site, muitas vezes estas informações estão nos respectivos sites, ou através de contactos telefónicos, dos contactos que estão disponíveis, para tentar obter informação sobre quais os mecanismos de apoio que existem para estas situações, para uma situação de incumprimento. Sabemos que a tarifa social não é obrigatória para todas as entidades gestoras, só é, no fundo, facultativa, adere quem quer, e, portanto, nem todas as entidades gestoras têm, mas têm outras soluções, e, portanto, outras soluções que são também ajustadas e adequadas à situação em concreto.
Finalmente, no que diz respeito às comunicações eletrónicas, porque este é um tema que realmente interessa muitas pessoas, que as pessoas têm muitas dúvidas, de facto, o que ela veio confirmar é que alguém que seja um titular de um contrato de comunicações eletrónicas e estando infectado, infelizmente com Covid, ou estando numa situação de desemprego ou com uma quebra de rendimentos, poderá solicitar o tal plano de pagamentos, ajustado às suas condições, mas também há outras soluções. Portanto, se o consumidor tiver uma quebra de rendimentos ou estiver desempregado, pode efetivamente cancelar o contrato de comunicações eletrónicas sem que lhe seja aplicada qualquer penalização. Mas é importante que comprove essa situação, não é? Portanto, é importante que tem que assinar uma declaração de honra e poderá estar sujeito a que a operadora solicite os documentos comprovativos. Portanto, aquilo que nós sugerimos é que os consumidores se instruam devidamente dos comprovativos necessários a que essa possibilidade seja aplicável, não é? Portanto, isto é outra possibilidade. Finalmente, também poderão, em alternativa, os consumidores solicitar aqui uma suspensão do serviço que poderá ser reativado em janeiro de 2022 sem qualquer penalização ou condição. Portanto, assim, de uma forma muito breve e muito resumida, porque ainda há muito a dizer, mas assim, em traços gerais, lá está, são estas as regras que são aplicáveis numa altura de transição, portanto, pelo menos até junho de 2021, estes serviços estão assim conformados. Não quer dizer que não venham a ser aprovadas novas regras, mas para já é o que temos. Obrigada, doutora Mariana. Doutora Ana, sabemos que, infelizmente, este período promove a procura de soluções muitas vezes mais fáceis para dar cumprimento de dívidas à banca. Que cuidados deverão ter os consumidores a este nível? De facto, todos os dias nos chegam relatos de consumidores que se sentem lesados pela atuação dos falsos intermediários de crédito. Ou seja, consumidores que se encontram numa circunstância e numa posição vulnerável, nomeadamente em termos económicos, que são induzidos e atraídos para anúncios apelativos que visam exclusivamente o lucro fácil. De referir que a intermediação de crédito é uma atividade regulada. No entanto, a DECO tem vindo a identificar que por vezes estas atividades não estão devidamente regularizadas, acabando por muitos dos consumidores serem enganados na subscrição destes falsos contratos. Quanto aos intermediários de crédito, muitas vezes não estão devidamente autorizados para o respectivo exercício da sua atividade, e a este nível temos denúncias de consumidores que pagam para beneficiar deste serviço e que acabam por não obter qualquer tipo de apoio. Neste caso, a DECO acaba por denunciar estas práticas às entidades fiscalizadoras competentes, que neste caso será o Banco de Portugal, ou até mesmo em alternativa ao Ministério Público. Cabe-nos a nós, DECO, deixar aqui um alerta ao consumidor. É importante que o consumidor adote uma posição preventiva e deve sempre consultar a lista de entidades autorizadas pelo Banco de Portugal a conceder crédito em território nacional, confirmando sempre se aquela entidade se encontra devidamente registada. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, doutora Ana. Passaria à doutora Mariana e colocaria a seguinte questão. A par dos serviços públicos essenciais, nós sabemos que outras medidas foram aprovadas para proteger o consumidor durante este período de pandemia que todos nós estamos a atravessar, nomeadamente para reduzir os impactos económicos decorrentes desta pandemia, bem como do facto daquele, durante este período, não ter acesso a determinados serviços. Exatamente. Gostaria que a doutora Mariana falasse um pouco sobre esta temática. De facto, nós durante este período temos várias áreas que foram reguladas exatamente para mitigar os impactos por um lado, por outro lado para criar aqui algum equilíbrio, não é, de mercado e por outro para proteger o consumidor. E, portanto, são vastas aqui as áreas que nós podemos abordar. Eu se calhar vou cingir-me aqui essencialmente a 3 áreas que me parece que são
importantes, porque ainda há muitas dúvidas relativamente a estas matérias. A primeira diz respeito ao turismo, e nós também continuamos a ter algumas reclamações sobre isto. O turismo, quando eu falo em turismo, é mais o funcionamento das regras em caso de cancelamento, por exemplo. Ainda hoje temos muitas dúvidas sobre quais os meus direitos em caso de cancelamento de um voo ou em caso de cancelamento de uma viagem organizada. As regras são diferentes, o funcionamento é diferente e é importante que as pessoas entendam isto. Ou seja, se eu reservo ou se eu compro um voo avulso, sem qualquer integração numa viagem organizada, sem intermediação de uma agência de viagens, eu estou sujeita a regras que permitem que, de facto, mediante o cancelamento de um voo por iniciativa da transportadora, eu, consumidor, tenha direito ao reembolso. Mas se eu, consumidora, simplesmente não fui, não pude comparecer, não estive lá, na verdade, o voo ocorreu, não é? Eu é que não estive lá. Portanto, nesses casos, o consumidor já não vai ter direito ao reembolso, a não ser que tenha um seguro associado ou, de acordo com as políticas ou as condições contratuais que foram estabelecidas no transporte aéreo, lhe permita efetivamente obter o reembolso. Agora, em termos práticos, esta é uma distinção muito importante, porque depois temos as viagens organizadas. E, de facto, durante a primeira fase do confinamento, nós tivemos muitas reclamações. Aliás, nós até tínhamos uma linha que ainda está em curso, uma linha de apoio ao consumidor turista e ao consumidor viajante, no sentido de esclarecer estas questões, porque eram muitas as dúvidas que surgiam e os diplomas que, entretanto, foram aprovados. Mas no que diz respeito às viagens organizadas, de facto, numa primeira fase veio a ser aprovado um diploma que permitia, de alguma forma, que o cancelamento das viagens organizadas constituísse o consumidor no direito de receber um voucher ou reagendar a viagem organizada, que poderia ser utilizado, esse voucher ou reagendar essa viagem, até dezembro de 2021. Portanto, o que é que aconteceu? Na verdade, esse diploma veio a ser alterado e veio, no fundo, permitir que o consumidor fosse reembolsado, digamos assim, dos valores que pagou, caso se venha a verificar um cancelamento de uma viagem organizada. Mas esta solução só existe para cancelamentos de viagens organizadas que ocorram a partir do dia 3 de setembro de 2020. Portanto, todos os cancelamentos que se verificaram anteriormente a esta situação, na verdade, vão estar sujeitos, digamos assim, às regras de funcionamento do diploma que estava em vigor, nomeadamente a atribuição do voucher ou do reagendamento. O que é que está a acontecer neste momento? De facto, muitos foram os consumidores que receberam os vouchers, efetivamente, e que aceitaram, mas com uma data limite, e portanto o que está a ocorrer neste momento é que muitos dos consumidores estão a receber vouchers cuja data já está a expirar durante este período, em março, abril, maio, e portanto os consumidores não sabem o que fazer. O que nós aconselhamos neste momento é que de facto tentem prorrogar, digamos assim, junto à agência de viagem esta data limite de utilização do voucher, até porque, de acordo com o diploma, ele poderá ser utilizado até dezembro de 2021. Portanto, em caso de não utilização do voucher, de facto, o consumidor, após essa data, poderá ter direito ao reembolso. Portanto, estas matérias são de facto importantes porque colocam ainda muitas dúvidas no consumidor. Depois outra que está relacionada efetivamente com o cancelamento de eventos, e eu aqui apelava só realmente porque as pessoas têm tido muitas dúvidas relativamente a isto e não é uma matéria fácil. A verdade é que nós estamos muitas vezes a falar de eventos relacionados com casamentos, com batizados, com comunhões, que não foram realizados, que estão associados a serviços de despacho. Muitos deles não contratam só aquela empresa para organizar o evento, contratam vários fornecedores, vários comercializadores relativamente a vários serviços, não é? E, portanto, não é uma matéria fácil. E, portanto, e para além disso, também não tem regulação específica durante este período, teve caso que se resolver pelas, como estamos a dizer, pelas normas de direito civil tradicionais, mas ao mesmo tempo também por acordo entre as partes. E é aqui que nós apelamos um bocadinho para que, de facto, haja uma flexibilidade tanto por parte dos promotores como por parte dos consumidores, no sentido de ser alcançado um acordo para haver aqui algum equilíbrio entre as partes. De facto, ninguém tem culpa do que aconteceu, mas de facto nem uma parte nem a outra poderão ser, digamos assim, responsáveis e terão que suportar estes custos, não é? E, portanto, atendendo a que de facto também há um plano de desconfinamento já aprovado, já comunicado, que vem permitir que estes eventos ocorram, também atender a isso e à limitação do número de pessoas e a todas as contingências que esse evento irá ter, para de facto chegar aqui a um acordo de redução do preço, de reagendamento novamente, de alcançar um acordo. É esta a nossa mensagem relativamente a estes eventos, porque de facto é a melhor solução, a nosso ver, a seguir.
Claro que se houver um cancelamento do evento e que não haja possibilidade de o voltar, de o retomar novamente mais tarde, haverá sempre a possibilidade, em nosso entendimento, naturalmente o consumidor deixa de poder usufruir desse evento e, portanto, terá direito ao reembolso. Mas a solução passará sempre por uma solução mais equilibrada. Também uma nota relativamente à questão dos arrendamentos. Nós, de facto, temos tido alguns pedidos de esclarecimentos relativamente ao direito da habitação, no que diz respeito ao arrendamento, e aqui também é importante dizer e informar as pessoas que, de facto, estão suspensos, e isto já é generalizado, mas nunca é demais referir e reforçar, estão suspensos aqui os efeitos de cessação do contrato, por denúncia, oposição à renovação, caducidade, até junho de 2021. E, portanto, é importante que se saiba isto, ainda que as pessoas venham a receber estas comunicações, pelo menos até final de junho de 2021, a verdade é que estes efeitos destas comunicações estão suspensos. Não se saberá muito bem o que virá a seguir, mas para já é esta a solução que temos. Ainda só uma última nota, no que diz respeito às compras online, porque na verdade falamos um bocadinho sobre isto e ainda que não haja nenhuma especificidade própria relativamente a este período, nunca é demais também referir que de facto devemos estar alerta para estes novos fenómenos digitais. Isto porquê? Porque são cada vez mais crescentes os serviços, como há pouco referi, mais crescentes os produtos, mas também são cada vez mais disruptivos os negócios que no fundo, surgem deste comércio eletrónico. E, de facto, nem todas as transações estão tão protegidas como se estivéssemos perante uma empresa e um consumidor. De facto, surge aqui um novo fenómeno, que é o fenómeno do marketplace, já existe há algum tempo, mas agora começa a ganhar força, que é, de facto, a possibilidade de alguém promover um produto ou vender um produto, nem que seja um particular, através de uma plataforma. A plataforma é essa até conhecida do grande público, ou conhecidas do grande público, e o facto de eu, consumidora, comprar um produto a um particular através dessa plataforma não me concede a mim, Mariana, consumidora, a possibilidade de ter, por exemplo, uma garantia de 2 anos. Tenho outros direitos, mas não tenho uma tutela tão reforçada como se tivesse um profissional a vender-me. Portanto, esta questão das compras online, o facto de eu saber que, comprando à distância, eu tenho 14 dias para me arrepender daquilo que eu comprei, mas esses 14 dias só contam a partir do momento em que eu recebo o produto em casa. Todas estas questões são muito importantes e o apelo que eu faço relativamente a este novo mundo digital, que é um mundo de oportunidades, sem dúvida, e eu acho que é importante vermos tudo isto como uma oportunidade positiva, é importante só estar alerta e tal como a Ana há pouco referiu, é uma altura de sermos preventivos, de olharmos para as coisas com cuidado, com calma e ao mesmo tempo também saber quais são os nossos direitos para podermos exercê-los da forma mais eficaz possível, para não perdermos aqui uma oportunidade e depois arrependermos de não termos agido da melhor forma. Muito obrigada, doutora Mariana, muito obrigada. Eu creio que foram respostas muito esclarecedoras que com certeza ajudarão imenso todos aqueles e aquelas que nos estão a ouvir. Eu gostaria de acrescentar que a Câmara Municipal, hoje, Dia Mundial do Consumidor, esteve também em todas as escolas, quer os 3 agrupamentos, nomeadamente a Serafim Leite, a Oliveira Júnior, a João da Silva Correia e também o Centro de Educação Integral, com ações dirigidas a alunos, porque nós sabemos que isto também tem a ver com a educação e quanto mais precocemente as nossas crianças e os nossos jovens ouvirem falar destas temáticas, aprendem consequentemente a defender-se e tornam-se bons consumidores. E é esse também o nosso papel. Hoje, como eu referi há pouco, foram apresentadas sessões por parte da DECO, com quem temos a parceria, e com certeza que o feedback que já tive foi muito positivo. Foram questões que foram apresentadas por parte das crianças e dos jovens muito pertinentes e com certeza que essas sessões foram extraordinariamente úteis. Só para uma questão de informação, no Centro de Educação Integral foi o Desplastifica-te, no agrupamento de escolas Oliveira Júnior, compras bem mas não sabes a quem, assim como no da João da Silva Correia, e no da Serafim Leite, diz não ao desperdício alimentar. Portanto, é também através destas ações que nós conseguimos chegar
particularmente aos alunos, e tentar incutir-lhes, como referi há pouco, a tal noção de saber consumir e utilizar de forma ajustada tudo aquilo que é uma ação que tem a ver com o consumo e que com certeza também será boa para o ambiente, não só para a economia, mas também para o ambiente. Eu não sei se a doutora Ana ou a doutora Mariana querem acrescentar mais alguma coisa. Eu sei que já estamos aqui há algum tempo, não há na nossa página do Facebook nenhuma questão que tenha sido colocada por parte daqueles e daquelas que nos acompanharam. De qualquer das formas, eu aviso que este vídeo estará disponível quer no site da Câmara Municipal, do YouTube, quer no Facebook, quer também no Instagram, e podem consultá-lo sempre que acharem pertinente. Mais uma vez, eu vou relembrar como é que funciona o Gabinete de Apoio ao Consumidor aqui nesta Câmara Municipal. Para além do atendimento prestado às sextas-feiras, que numa situação normal, sem ser esta pandémica em que nós nos encontramos, seria presencial. Há sempre um técnico especialista da DECO na última sexta-feira de cada mês. Poderão contactar o Fórum Municipal através do telefone 256 200 200 ou 256 200 218, ou através do e-mail consumidor@cm-sjm.pt, sempre à sexta-feira das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Se não for possível intervir, a DECO prestará orientação. Essa intervenção do Gabinete de Apoio ao Consumidor é uma realidade no município de São João da Madeira. Poderão apresentar questões que obviamente terão de se enquadrar numa relação de consumo estabelecida entre um particular e um profissional de determinada área, pela qual é celebrado um contrato de compra e venda ou de um serviço ou produto. Sempre que o GAC recepciona um pedido de informação ou reclamação que não seja legalmente enquadrável numa relação de consumo, procura informar o cidadão, não o abandona, e para usufruir do apoio, o consumidor apenas deverá residir no concelho de São João da Madeira. Há aqui um pedido de informação que tem a ver com alguém que nos está a acompanhar de Guimarães. Não sei se efetivamente tem algum protocolo com alguma câmara lá da região, mas de qualquer das formas ficará então essa dica para a doutora Mariana ou para a doutora Ana responderem, e agradeço mais uma vez esta vossa disponibilidade. Sabemos que é muito importante que exista a vossa colaboração. Em boa hora, como referiu o Sr. Presidente, o Dr. Jorge Lourdes Sequeira, fizemos este protocolo, ou celebramos este protocolo com a DECO, porque com certeza que muitos municípios já tiveram vantagens com a sua implementação. Portanto, independentemente do número de municípios que recorreram ao atendimento, com certeza que já ajudamos também muitas famílias às quais que correspondem precisamente a essas pessoas que recorreram. Portanto, isto tem efetivamente um efeito dominó que nós sabemos que existe. Doutora Mariana, doutora Ana, não sei se querem responder relativamente àquela situação de alguém que está a questionar sobre a existência deste protocolo com a DECO em Guimarães. É sempre bom naturalmente termos esta abordagem. Nós neste momento não temos, não quero dizer que não estejam internamente a ser ponderadas também. Lá está, volto a reforçar que de facto este papel que a DECO tem é um papel que está muito associado a uma política de proximidade que a DECO tem vindo a implementar em vários municípios. Neste momento contamos com 62 municípios, estamos sempre a crescer, estamos sempre à procura de dar respostas às pessoas mais próximas. Neste momento não temos, mas pronto, mas não quer dizer que não venha a existir no futuro.
mas agradeço naturalmente, agradeço em nome do DEC, naturalmente o interesse demonstrado e será comunicado internamente. Muito bem. Eu creio que o Sr. Presidente quer encerrar a sessão, porque nós gostaríamos muito que isso acontecesse. Felizmente conseguiu assistir na íntegra. É uma honra para mim, como vereadora, ter um presidente que é assim atento e que, de certa maneira, manifesta esta disponibilidade que, com certeza, vai ao encontro daquilo que é o nosso sentir. E agradeço-lhe imenso por isso. Assim como também, antes de passar a palavra ao Dr. Jorge, assim como também agradeço à doutora Mariana, agradeço também à doutora Ana, a todos aqueles que nos acompanharam e vamos então celebrar em grande, não é? Fechando com a palavra do Sr. Presidente, este Dia Mundial do Consumidor. Muito obrigada. Bem, muito obrigado. Obrigada, Agradeço muito a prestação da DECO, a qualidade das informações e renovo o nosso compromisso na defesa dos direitos dos consumidores. Como já foi dito, criamos um serviço que está ao dispor de todos. Se tiverem dúvidas, se tiverem problemas, não hesitem em contactar-nos e em recorrer ao nosso apoio. É para isso que aqui estamos, é o nosso dever e creio que estamos a cumpri-lo com a colaboração da DECO. Muito obrigado a todos, obrigado, Sra. Vereadora, obrigado à DECO, um abraço a todos.